Pessoal, meu nome é Isabela, sou aluna do quarto Formação de Docentes e hoje vou falar sobre patrimônio cultural e bens materiais e imateriais. O que é patrimônio cultural, você sabe? E bens imateriais e imateriais? Então vamos lá. Patrimônio cultural é tudo aquilo que tem importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, culinária, artes, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Tipos de patrimônios culturais. O patrimônio cultural é dividido em dois tipos: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. O que é patrimônio material? O tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. Exemplo: capoeira. A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes de movimentos ágeis e complexos, utilizando chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas e cotoveladas. Uma característica que distingue capoeira da maioria das outras artes marciais é a musicalidade. Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar instrumentos típicos e a cantar. Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto. Tambor de crioula. O tambor de crioula ou punga é uma dança de origem africana, praticada por descendentes de escravos africanos, no estado brasileiro do Maranhão, em louvor a São Benedito, um dos santos mais populares entre os negros. É uma dança alegre, marcada por muito movimento dos brincantes e muita descontração. Os motivos que levam os grupos a dançarem o tambor de crioula são variados: pagamento de promessa para São Benedito, festa de aniversário, chegada ou despedida de parente ou amigo, comemoração pela vitória do time de futebol, nascimento de criança, matança de Bumba Meu Boi, festa do Preto Velho ou simples reunião de amigos. É praticado em qualquer época do ano, mas com maior frequência no Carnaval, durante as festas juninas. A Lei nº 13.248, de 12 de janeiro de 2016, estabeleceu a data de 18 de junho como Dia do Tambor de Crioula. Eu vou criar,
Cada maçã benefício eu vou. Frevo. O frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia na fusão de gêneros como marcha, machixe, dobrado e polca. A sua dança foi influenciada pela capoeira. Foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco no ano de 2012, sob a designação Frevo, a arte do espetáculo do Carnaval do Recife. O frevo caracteriza-se pelo ritmo extremamente acelerado, muito executado durante o carnaval. Eram comuns conflitos entre blocos de frevo, em que capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar blocos rivais e proteger seu grupo. O frevo é uma criação de música ligeira feita para o carnaval, para proporcionar mais animação aos folguedos. E o que é patrimônio material? Diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis, de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. Centro Histórico de Ouro Preto. Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade de Ouro Preto possui um dos maiores acervos históricos e culturais do Brasil, e quem visita seu centro histórico faz uma viagem no tempo e volta para o período do Brasil colonial. Ouro Preto surgiu em meio à febre do ouro, em meados do século XVII, e seu patrimônio cultural justifica o porquê ela era chamada de Vila Rica, uma das vezes que suas igrejas exibem peças banhadas a ouro. Dentre os diversos museus da cidade estão as casas grandes, ícones de poesia e os líderes da Conjuração Mineira, como Tomás Antônio de Gonzaga, alguns como o Museu da Inconfidência Mineira, contam a história do movimento. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição científica do Brasil, que, até setembro de 2018, configurou um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Localiza-se no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. O Museu Nacional abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, bem como amplos e diversificados conjuntos de itens provenientes de diversas regiões do planeta, ou produzidos por povos e civilizações antigas. Agora eu irei passar alguns vídeos para que possamos entender melhor o conteúdo. Turminha, hoje vamos falar sobre patrimônio cultural.
Patrimônio cultural é um bem material ou imaterial de muito valor para o povo e deve ser preservado, pois nos ajudam a conhecer nossas origens, ou seja, uma herança histórica compartilhada entre as pessoas. Temos dois tipos de patrimônio cultural: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Os patrimônios materiais são bens culturais móveis, podendo ser transportados, ou imóveis, de valor arqueológico e artístico, como, por exemplo, temos as igrejas, os prédios, as pirâmides do Egito, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Coliseu Romano, as esculturas, as bibliotecas e os museus. Já os patrimônios imateriais são transmitidos de geração em geração, e ele é criado pela comunidade, em função do ambiente de interação com a natureza e com a história. E pode ser por meio da música, como o samba, por meio da dança, como o frevo, a capoeira, o maracatu, pelo modo de produzir o famoso queijo de Minas, pela literatura de cordel, pela festa de boi-bumbá, entre outros. Nosso país é repleto de histórias e detalhes, com um patrimônio cultural riquíssimo. Patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas.